falar um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa experiência e o que eu acredito, o que o nosso time acredita sobre a importância de se ter um aprendizado coletivo. A gente fala aqui sempre de comunidade, né? Eventos de segurança, comunidade, e a gente usa pouco o poder da comunidade na estratégia. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho do nosso contexto, né? Não adianta a gente falar de threat information e de ameaças em gerais no mundo todo. A gente tem que tentar contextualizar o que acontece lá fora, uma hora reflete aqui, mas a gente tem ameaças na América Latina gigantescas que não acontecem lá fora. Um caso muito clássico, alguém aqui paga boleto? Sabiam que boleto só tem no Brasil? Então, se você fala com um pesquisador lá fora, cara, achei uma gangue de fraude de boleto, ele vai falar para você, hã? Que é isso? O que é boleto? Um pouquinho da América Latina aqui, tá? Alguns números interessantes. A América Latina produz, produto interno bruto, quase 6 trilhões de dólares. Para quem não sabe, é muito dinheiro. A produção estimada da região é de 8% da população mundial. Existem mais de 387 milhões de usuários conectados à internet. Vai somando isso aí, vai jogando no caldeirão esse balaio aí. Tá? 60% dos acessos à internet são provenientes de smartphone. Quem está com o smartphone na mão acessando a internet agora aqui? Quem está no Twitter? Quem está no Facebook? Quem está no Tinder? Não, melhor não. Tá? No mundo todo, quase 67% dos crimes são originados na América Latina e Caribe. 14 dos 20 países mais perigosos do mundo estão na América Latina. 33% dos homicídios no mundo ocorrem na América Latina. Quem nunca viu uma foto dessa na TV, no jornal? Quem nunca viu algo parecido no Facebook? A América Latina é tão peculiar que os grupos de ataque hackers não se escondem. Eles criam um grupo no Facebook para trocar figurinha. E é público, não é privado. Estão lá, Facebook, Twitter, Tor, para que Tor, cara? Não precisa. Bobagem. Tá? Alguns desafios que a gente encontra. Isso é um estudo, tá? De 2010 para 2017, a confiança do governo, ou seja, a população confiar no seu governante, caiu de 45% para 25%. No mesmo período, a satisfação de educação e saúde ficou na faixa de 41% e 56%. Mais da metade das pessoas na América Latina acreditam ou desejam escapar dos impostos. Cerca de 35% a 40% da população é considerado de classe média, ou seja, tem um poder aquisitivo razoável. E a gente tem a classe média ali utilizando, digamos, serviços de melhor qualidade, né? A classe alta, a classe média utilizando serviços de melhor qualidade. Em compensação, a classe que tem menos poder aquisitivo utiliza o serviço que sobra. Distribuição de renda na América Latina. Quem acha que é justo aqui, levanta a mão. Quem acha que é injusto aqui, levanta a mão. Salário mínimo nos países da América Latina podem variar de $400 no mês no Uruguai a $7 no mês na Venezuela. Vocês têm ideia do que é viver com $7 no mês? Não paga nem o transporte de São Paulo para cá. O índice de corrupção na América Latina é um dos maiores do mundo. E aqui a gente tem comparação da América do Norte, América Latina, Venezuela, Brasil, outros países. Por que a gente fala tudo isso? Porque juntando com todos esses problemas, a gente ainda tem governos que estão começando a adotar leis ou instituições contra medida para combater a criminalidade. A gente está acabando de falar agora de LGPD, está absorvendo um pouquinho já de GPDR,
Recentemente houve a Lei Carolina Dickmann, veio ouviu falar? De quando é a Lei Carolina Dickmann? 2012, né? Vocês sabem desde quando aquele projeto de lei está sendo discutido pelo Azevedo? Desde 99. Mas é muito tempo. Mais de 10 anos. Um projeto de lei sendo discutido e ele nem entrou completo. Vocês imaginam o que acontece em 10 anos na criminalidade? Apesar de tudo isso e essa exposição, incrivelmente, o setor privado é menos engajado do que deveria. Ou seja, temos aqui representantes de várias empresas. Quem aqui das suas empresas acha ou imagina que a sua empresa ajuda a combater o crime cibernético? Quem se sente um super-herói no dia de hoje? O Ronaldo levantou a mão. Para quem não sabe, o Ronaldo é um convidado especial aqui da Recording Future, uma baita de uma empresa de threat intel. Cara, isso é uma satisfação muito grande, quando você se sente participando do super-herói, do lado do super-herói. Porque todo mundo quer falar aqui de ataque. Cara, legal, tem teste bom, muito bom, tem um baita mercado. E o que está por trás disso? E por quê? Você pode ser um pentester e ser usado para o bem, pode ser um pentester e ser usado para o mal. É uma ferramenta, é um processo. Dos países considerados mais impunes do mundo, ou seja, a gente está falando, o que é o conceito de impunidade? É o fato de haver uma lei e mesmo assim as pessoas não serem presas ou não cumprir pelos seus atos. Se você tem um país que não tem lei, não tem impunidade. É lindo. Se você tem um país que tem uma lei forte, ainda corre o risco de ter impunidade, porque as pessoas não vão ser presas ou não vão cumprir o que deveriam. Tá? O que isso gera, em geral? 30 bilhões de dólares de prejuízo por ano na América Latina. 30 bilhões de dólares que poderiam estar sendo reinjetados na economia formal. Empregos, novas tecnologias. Imaginem 30 bilhões de dólares sendo reinvestidos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. 12% dos ataques de DOS do mundo tem origem na América Latina. A gente para pensar, poxa, mas a América Latina tem tanta capacidade de infraestrutura assim? Não necessariamente. Mas os atacantes, as pessoas que controlam as botnets, 12% estão pela América Latina. O bot, o álcool, que está sendo usado no meio do caminho, pode estar no mundo inteiro. Muitas vezes está na Ásia, que tem uma infraestrutura muito robusta. E o Brasil é visto como terceiro no ranking mundial de crime cibernético. A gente é muito bom nisso, cara. Nossa, é doido. A gente é muito bom nisso. Tem alguns pesquisadores que falam com a gente que encontram malwares russos com código brasileiro, com comentários de funk brasileiro. Cara, é muito bom isso. É um orgulho que dá. Vamos falar um pouquinho agora de ameaças. Então, vocês entenderam esse caldeirão todinho aí que acontece? Soma isso aí tudo, e aí tem alguém que tem um belo insight. Caramba, a América Latina tem muito dinheiro, tem pouco emprego, tem muita oportunidade de negócio, e se eu fizer merda eu não sou pego. Bingo! Vamos lá. O cybercrime tinha um faturamento médio estimado de 400 bilhões de dólares em 2015. As empresas que participaram dessa pesquisa aqui feita pela Lloyds informaram que elas tinham, somando todo o orçamento de todas as empresas, 75 bilhões de dólares nesse mesmo ano. A gente está falando de 19% desse montante. Em 2017, cybercrime 2 trilhões e as empresas de segurança 120 bilhões, 6%. Em 2020, a estimativa é de 5 trilhões do cybercrime e 170 bilhões das empresas, 3,5%. Para quem nunca viu um cálculo bobo de Excel, é assim que você fazer. Ficou meio ruim aqui, mas vamos lá, vou tentar ler aqui para vocês. Aqui embaixo, a InfoSec, né, as empresas de segurança, estão na faixa de 75 bilhões
e 400 bilhões do cybercrime. Aqui o cybercrime vai para 2 bilhões, para 2 trilhões. Aqui a InfoSec 120 bilhões, aqui em cima 5 trilhões do cybercrime, 170 do InfoSec. Está vendo isso aqui? Isso aqui é a oportunidade nossa, profissionais de segurança. As empresas nunca vão conseguir acompanhar essa curva de tendência. Nunca. Seja empresa fabricante de tecnologia, seja empresa consumidora de tecnologia, de serviços de tecnologia, a gente nunca vai chegar lá. Então isso aqui é a nossa janela de oportunidade. O que eu posso fazer para tentar me aproximar um pouquinho dessa capacidade aqui? Alguém aqui trabalha em uma grande empresa na área de segurança? Alguns levantaram a mão. Então, toda vez que a gente está numa grande empresa, tem a tendência muito, ultimamente, de falar: não, nossa empresa é ágil, nosso negócio é muito corrido, é ágil, é para frente. Vocês têm que fazer um orçamento anual de segurança. Ou seja, todo ano você tem que sentar, levantar o que eu quero ser quando eu crescer no ano que vem, o que eu vou precisar de infraestrutura, de processo, de serviço, de consultoria e tudo. Eu tenho que calcular o retorno do investimento previsto disso. Quanto que eu vou gastar e qual é a minha estimativa de retorno, ou que seja, qual é a expectativa de não perda. Quanto que eu vou prevenir com isso? O processo de compras. Uma vez que eu tenho tudo isso montado, agora eu vou partir para comprar esse determinado bem ou serviço que eu contratei. Depois que eu contratei, eu ainda tenho que modelar todo o meu forecast de pagamento financeiro. Ou seja, eu contratei um serviço por 1 milhão que eu vou pagar todo mês. Se a fatura não chegar certinha no fornecedor no mês certo, eu ainda tomo na cabeça por tudo isso. Vocês acham que isso aqui é fácil de fazer? É rápido de fazer? Tem empresas que demoram 6 meses só nisso aqui, ó. Isso aqui é extremamente injusto. Eu tenho que pensar hoje o que eu vou precisar no ano que vem, sendo que o cenário cibernético mudou em 1 semana. Ou seja, eu conheço pessoas que desenharam todo o seu orçamento anual, fizeram seus cálculos, partiu para o processo de compras, começou a pagar o fornecedor, o que ele comprou já não é útil mais. O cenário mudou, a empresa mudou. Aí a gente tem o nosso outro amiguinho aqui, ó. Vocês acham que ele está preocupado com tudo isso? Vocês acham que ele tem que chegar para o chefão lá do crime e falar: cara, eu preciso de 1 milhão e meu retorno de investimento previsto é de 5 milhões? Por mais que ele fale isso, o chefão vai falar: toma esse 1 milhão aqui que eu roubei, não é meu mesmo? Uma outra realidade é, esses caras, eles compartilham serviços, compartilham informações, compartilham inteligência, compartilham dinheiro, troca, empresta favor um para o outro, é uma troca de serviço. Tem cybercrime focado em botnet, diante de DDoS, por exemplo, tem cybercrime focado em cartão de crédito. Com que dinheiro vocês acham que o cybercrime transaciona? O nosso dinheiro. Então eles não estão preocupados em ter um retorno de investimento ou se preocupar de onde vai sair aquele dinheiro. Aquele dinheiro já está no crime. Tá? Algumas oportunidades nossas, profissionais. 70% das organizações afirmam não ter certeza da eficácia do seu processo de resposta. Das que tem um processo de resposta. 3% dessas mesmas organizações realmente simulam o seu processo de resposta ao incidente. Soma tudo isso. 89% dos entrevistados nessa pesquisa atribuem uma importância muito alta à gestão do risco cibernético, ou seja, os serviços estão cada vez mais digitais, o negócio está cada vez mais online, e 31% das empresas colocam em prática medidas de inteligência. Isso aqui é o que a gente vive no dia a dia. Qualquer deslize, a gente vai para o beleléu. Fazendo um cálculo simples,
como o Bruce falou de conceito, isso aqui é um conceito básico de gestão de risco. O risco é a matemática da probabilidade versus impacto versus a relevância de um determinado ativo, bem. Como é que eu posso reduzir o risco? Eu posso reduzir o impacto, técnicas de redução de privilégio, conceito de zero trust, isolamento de contexto, ou seja, se eu tiver um ataque, se eu tiver um incidente, aquele incidente vai estar num container e não vai se alastrar para os demais ambientes da empresa. Eu posso reduzir a minha exposição. Lógico que reduzir a exposição depende muito do meu cenário de negócio. Se a minha empresa é digital, eu não posso reduzir a exposição, faz parte do meu negócio, me expor. E aí eu posso ter a estratégia de arsenal. Quem aqui já se sentiu dolorido nesse processo? Ou seja, ter as ferramentas certas nas mãos de pessoas certas e de processos certos. A gente vê muita empresa que tem muita ferramenta e não tem ninguém para operar. Muita empresa que tem pessoas maravilhosas, mas não tem ferramenta nenhuma. O que a gente faz com isso? Normalmente a empresa que tem a pessoa maravilhosa e ferramenta nenhuma é ninja, é Deus. Ele consegue criar coisas mirabolantes com open source e etc. E uma estratégia que a gente acredita que é a inteligência coletiva. Essa empresa aqui que tem a pessoa certa, por que ela não troca a experiência com a outra empresa que tem a ferramenta certa? Para todo mundo se ajudar. E você pode ter uma inteligência baseada pelo seu próprio aprendizado, ou seja, eu passei por uma situação e aprendi, não vai acontecer de novo. Eu posso ter baseado pelos meus provedores de segurança, ou seja, eu contratei uma ferramenta que ela me traz uma inteligência, e eu posso ter tudo isso e mais o compartilhamento dessa inteligência. Por exemplo, alguém aqui passou 2 vezes por incidentes grandes, por exemplo, com Figure WannaCry? Não é um baita exemplo de que a gente não aprende? A gente, empresas, contextos. E com tudo isso aqui, ainda não vai ser suficiente. A gente ainda vai estar muito atrás. Muito atrás. Então, o que é a inteligência coletiva? Para quem não ouviu falar do Cyber Chain, vale a pena pesquisar. É uma metodologia que explica como funciona um ataque, quais são os processos dentro de um ataque. E desde a fase do reconhecimento, armamento, ou seja, escolha dos exploits, escolha das ferramentas que você vai usar, atração do alvo, exploração, até a exfiltração de um determinado dado, tudo isso gera indicadores de comprometimento, geram assinaturas ou objetos que você pode utilizar no cenário posterior ou em empresa diferente. Por exemplo, se eu faço um Nmap numa empresa buscando explorar uma vulnerabilidade de Apache e eu aprendi esse ter um atacante, por que eu não compartilho isso com a empresa do lado? Ou uma empresa parceira de serviços? Aqui a gente explica que é o conceito da vila. Quem aqui mora em vila, mora num conjunto de casas? Quem já teve a casa do vizinho roubada? Você levantou seu muro porque a casa do vizinho foi roubada? Não? Deveria. Significa que a ameaça está ao redor. Você só não foi roubado porque foi a vez do outro dessa vez. Esse é o aprendizado com a inteligência coletiva. A gente ouve muito falar de threat hunting. Ah, eu faço threat hunting. Cara, threat hunting é hard. Muito hard. Primeiro que você vai ter que coletar todas as possíveis fontes de dados que você tiver. Aqui já começa o problema. Para quem é de SOC ou de time de segurança, sabe que é praticamente impossível isso. Você tem que priorizar sua fonte de dados, aquilo que for mais rico para você. Depois você vai ter que processar isso tudo, tentar transformar em algumas informações úteis que te dê uma inteligência. Então essa é realmente a sensação. Você tem um fio perdido no meio dessa bagunça. Isso aqui demanda tempo, demanda conhecimento e muito esforço.
Para quem nunca ouviu falar da pirâmide da dor, passar um pouco aqui mais rápido pelo tempo. Esses aqui são os tipos de IOCs que são produzidos em geral quando você lida com uma ameaça. Você pode ter hashes de arquivos ou malwares em geral, IPs dos C2, das botnets, dos IPs atacantes, né, dos hosts que estão te atacando, nomes de domínio do mesmo hosts ou de um C2 que está sendo utilizado, artefatos de rede ou assinaturas, ferramentas, por exemplo, que já ouviu falar de Mimikatz. Alguém já ouviu dizer que Mimikatz pode ser usado para o bem em algum momento? Cara, se tem Mimikatz, uma assinatura de Mimikatz na sua rede, corre que você tem um problema. Não tem como usar isso beneficamente. E você tem a complexidade, por exemplo, de compartilhar a forma de trabalho de um determinado grupo hacker. O modelo do golpe. Para você chegar nessa informação é muito mais difícil. Então o que a gente fala? Cara, isso aqui é fácil pegar. Os hashes dos malwares, IPs, nomes de domínio, existem vários grupos de trabalho na internet afora, abertos, que você pode coletar esse tipo de informação. Use na sua operação, faça o seu SEC Operations usar esse tipo de informação, vai facilitar tudo. As outras, você vai ter que ter um processo de pesquisa e desenvolvimento em cima, porque não é fácil, e aqui é a cereja do bolo de quem vende threat intel. Eles não vão dar isso de graça. Eles até, algumas delas, dão isso de graça. E isso aqui eles não vão dar. Existem várias formas de compartilhar informação. Eu acho que vários de vocês, eu inclusive, participo dessa forma Nutella aqui. Participa do grupo A, que fala o que está acontecendo, participa do grupo B, que é alguém que está no meio do mesmo grupo, e aí chega no grupo C e o bagulho vai viralizando. Funciona. Mas e se a gente tivesse uma forma estruturada? Onde entidades, empresas, entidades de pesquisa, por exemplo, acadêmicas, estivessem estruturadas numa grande rede de troca de informação. Poxa, isso já existe, tem um negócio chamado RNP, né? Quem já ouviu falar? RNP é uma rede de pesquisa. As universidades de vocês fazem parte da RNP em algum contexto. Vocês podem sugerir isso aqui para a RNP. Trocar figurinha e trocar experiência. Como que a gente pode compartilhar, por exemplo, as informações? Um exemplo é modelando as ameaças de um determinado ataque que a gente sofreu. E para quem não conhece, existe um framework do Mitre, chamado TTCK, que te ajuda a especificar cada camada daquele cyber kill chain que aconteceu. Então aqui a gente tem, por exemplo, no acesso inicial, o spear phishing foi enviado para alguém, uma exploração client-side, depois que o usuário clicou lá no phishing. Esse phishing, esse malware, criou uma conta dentro da máquina para se perpetuar, fez o bypass do UAC e se registrou, por exemplo, para inicializar automaticamente na máquina. Ora, pois, quem nunca viu isso? Acontece todo dia. Revisão geral. O que a gente objetiva com isso? Digamos que vocês são da empresa A e você teve um malware na sua rede e um coleguinha da empresa B também teve um malware. Uma semana depois, um mês depois. Um exemplo clássico, WannaCry. WannaCry é um malware baseado em tempo, né? Startado por determinada data e horário. Concordam que o Japão está algumas horas à frente? Lá começou primeiro. A gente teve pelo menos, vou fazer as contas de NTP aqui, peraí, 15 horas. A gente teve pelo menos 15 horas de informação privilegiada que algo estava acontecendo no Japão, que depois veio para a Europa, e aí veio caindo, e mesmo assim a gente se ferrou no Brasil. Exemplo claro que a gente não se utiliza da inteligência coletiva. E se você está compartilhando aquela ameaça? Você tem uma janela de oportunidade de se prever. Ah, legal. Duas empresas, tudo bem.
Tem 50% do meu ecossistema aqui protegido. E se eu começar a escalar isso? Eu posso ter um cenário onde uma empresa foi afetada em um determinado evento e todas as outras que compartilham daquela nuvem de inteligência se protegeram. Ah, legal, essa primeira empresa se ferrou. Tudo bem, mas a gente não tem só um ataque no mundo, e nem no ano, nem dela. Então, um evento, uma empresa se ferrou, o outro evento, a outra se ferrou, mas o importante é, você vai ter uma inteligência coletiva e você vai ser protegido aqui numa cadeia de tempo. E quanto mais inteligência for gerada, mais prevenção a gente gera também. Bom? Mensagem do dia que eu queria deixar. Provérbio russo, pelo menos eu ouvi falar que é russo, cara, não me pergunte se não é, se alguém te disser aqui que não é. Tô nem. Os sábios aprendem com os erros dos outros, os inteligentes aprendem com seus próprios erros e os estúpidos nunca aprendem. A gente só tem que tentar escolher que classe a gente vai ser.